Programa Artes na TV. Realização Caçula Artesanato. Caçula sempre com você. Olá, sejam bem-vindos ao programa Artes na TV. Agora, aqui nas redes sociais. E para você receber todos os nossos passo a passo, basta se inscrever no canal Rio Artes Manuais aqui no YouTube. E toda vez que o programa for ao ar, você será notificado de um novo passo a passo. E olha só quem vem por aí hoje. Olá, meu nome é Cláudia Lima, sou professora da Condor. Vim aqui dar aula para vocês de uma pintura country natalina. Volto já já com o passo a passo. A Caçula está chegando mais perto de você. Agora, você tem Caçula em Copacabana, Barra da Tijuca, e você precisa conhecer a loja da Caçula na Saara, toda climatizada, escada rolante, novas salas de curso, com tudo que você já conhece, maior variedade, preço e produto de qualidade em papelaria, informática, aviamentos, tecidos, artesanato, produtos para carnaval, festas, bijuteria e muito mais. E nossos colaboradores estão preparados para atendê-lo. Você também encontra lojas da Caçula em Campo Grande, Bangu, Niterói, Alcântara, Vilar dos Teles, Petrópolis, Resende, Itaboraí, Nova Iguaçu, Cabo Frio e agora a mais nova loja da Caçula em Madureira. Faça-nos uma visita. Mais informações? www.caçula.com. E fique ligadinho na Caçula. Vem muito mais novidades para você, cliente Caçula. Caçula, tudo em um só lugar. Olá, vamos começar a nossa aula com a pintura country natalina. Primeiro, essa peça aqui, nós trabalhamos com um suplá, que é uma peça redonda. No começo, a gente tem que primeiro trabalhar a volta dela, que é o vermelho. Você pode utilizar o pincel da Condor 284, tamanho 20. É um pincel bem macio e ele é sintético. Pode também trabalhar com ele com verniz. Então, eu venho, hidrato o pincel, tiro o excesso e aí eu venho com a tinta vermelha, tá? Da Acrylex, é uma tinta acrílica fosca. Eu vou carregar o pincel e vou trabalhar com movimento de vai e vem. Aí você vai me perguntar, Cláudia, eu posso trabalhar somente com ele? Pode, esticando. Tem muitas pessoas que já trabalham com um rolinho, que facilita a pintura. Você também pode trabalhar com rolinho, tá? Então, nessa técnica aqui, eu trabalhei a volta do suplá. Passei, esperei secar. Se vocês começarem a observar aqui, ó, eu passei uma demão só, tá? E aí eu vim com a lixa dupla e lixei. Facilita a pintura, porque, olha só, está manchado, não tá? Quando eu venho, lixei e a superfície está bem lisinha, eu venho com a segunda demão. Então, eu tenho que passar segunda demão na volta toda. E aqui eu vou também trabalhar o branco, pincelando com o pincel ou com o rolinho. Então, essa fase, nós falamos que a preparação da peça. A peça está pintada com uma demão, lixa, pinta a segunda demão, está pronta para começar o trabalho. Então, vamos lá, passo a passo. Tiro o excesso, tá, de tinta do pincel e coloco aqui na minha bandeja. Primeira fase, que é a parte de dentro, eu vou trabalhar com um pincel 462, tamanho 6. É um pincel pituá, que a maioria das pessoas utilizam para estêncil. Então, eu vou trabalhar dupla carga. Mas antes disso, eu vou hidratar de novo o pincel e tiro o excesso com um paninho, tá? Aí você me pergunta, Cláudia, por que eu tenho que fazer isso? Para a tinta não entrar aqui na virola do pincel. Ela pode ficar agarrada. Então, a gente tem que hidratar e tirar o excesso para trabalhar. E aqui eu vou trabalhar com dupla carga, com o branco e o pérola, ó, de um lado e de outro. E vou dar levemente batidinhas, como eu fiz aqui, ó. Ficou esse efeito por dentro, olha. Então, eu venho aqui, ó, e vou fazer isso, olha. Dupla carga
E sempre mesclando a tinta, ó. Para dar esse efeito de neve. Que nós estamos fazendo um bonequinho de neve natalino, né? Não pega só uma cor, não. Trabalha com as duas, de um lado e de outro, e vem batendo, tá? Feito isso, seca, né? E nós vamos trabalhar com outro tipo de pincel, que é o pincel line, que é o 422, tamanho 2. Se você tiver dificuldade de trabalhar ele, porque ele é longo, pode ser trabalhado com o tamanho 0, que ele é menor, tá vendo? Olha aqui, ó, observem. Então, eu gosto de trabalhar com o line maior, que é o tamanho 2. Eu hidrato e sempre que eu trabalho com a tinta diluída. Um pouquinho diluída, por quê? Para correr o pincel. Que eu vou dar esse efeito aqui, ó, tá vendo? De galinhos. Olha. Então, olha, circulo ele. Olha minha mão como que tá circulando o pincel, ó. Tiro o excesso e vem com ele assim, ó, levemente, ó. Bem leve. Se eu forçar muito, os galhos vão ficar mais grossos. Se não, bem levinho, bem em pezinho, ó. Tô trabalhando quase ele em pé, ó. E aí eu venho fazendo os galhos. Na lateral, eu também faço esse movimento dos galhos, ó. Eu vou fazendo os galhozinhos e sempre trabalhando com a tinta bem diluída. Aí você vai me perguntar, Cláudia, por que eu tenho que trabalhar com a tinta diluída? Porque esse pincel a gente trabalha, porque aí a tinta, ela corre melhor. Se eu for trabalhar com ele grosso, olha o que acontece, ó. Tá vendo? Vai falhando, ó. Olha lá como falha, ó. Então, eu tenho que trabalhar com a tinta bem diluída e ele em pezinho, ó, para dar esse movimento, ó. Feito isso, eu vou trabalhar aqui, ó, desse lado aqui. Vou pegar o marrom, ó, e vem trabalhando, ó. Fazendo um movimento de vai e vem, criando os galhos, ó. Um dentro do outro, ó. Ah, Cláudia, eu tenho medo de errar. Na pintura country, a gente pode até errar. Mas aí você pega um cotonetezinho, molha e tira o erro que você fez e retorna a pintura, tá? Não tem problema, ó. Eu faço esse movimento, o que eu faço aqui também, ó. Tá? Com ele mesmo, depois que eu fiz toda a volta, eu vou tirar o risco. Tá vendo aqui que tá o risco? Eu venho com o risco, com carbono amarelo. E passo o risco no desenho, tá? Ali, aí vai ficar assim. Geralmente, eu uso o lápis depois, porque o carbono amarelo fica muito fraquinho. Aí eu passo o lápis para me saber o que eu tenho que fazer. Observa que eu não deixei meu line na bandeja, tá? Porque ele é muito delicado. Se eu deixar apoiado ele assim, ó, na bandeja, ele vai danificar as cerdas do meu pincel. Ele também serve, o line, serve para você pintar o olhinho. Olha, você pode usar ele para pintar o olhinho e as sobrancelhas também. Vem com preto. Aqui eu estou trabalhando com a tinta preta, fosca. Vem puxando aqui, ó. Cláudia, não tem muita firmeza com o pincel line. Vem devagar. Ou então, você também pode usar, se você não conseguir trabalhar com esse pincel line, que isso é técnica, é treinamento, você pode vir com um pincel 424, tamanho 8, que ele é um pincel reto. Hidrato, tiro o excesso, venho aqui, ó, e faço esse movimento, olha.
Trabalho aqui em pezinho. Logicamente que eu vou ter que passar 2 demãos, né? Porque ficou bem clarinho, olha. No nariz, o mesmo processo. Vem com a tinta. Observe que eu sempre hidrato o pincel, tá? Para trabalhar, ó. E aí eu venho, aqui eu botei muita água, ó. Vamos lá. Tiro um pouco aí do excesso, ó. E aí eu venho, ó. Em pé. Flexiono um pouco o pincel, vou puxando. Não deixo excesso de tinta, tá? Porque assim fica feia a pintura. A gente tem que caprichar, né? Olha. Vou cobrir o risco, que tá o lápis, ó. Tem que cobrir, para não aparecer o lápis ali, né, ó. Eu cubro, olha, e venho puxando a tinta. Espero secar e passo a segunda demão. Aí um segredinho para fazer as bochechas. Eu utilizo esse pincel aqui com um blush. Dou uma leve batidinha aqui, ó. E olha aqui o efeito que dá, olha. Não fica uma graça? Bem mimosinho? Olha. A pintura Caltrim, a gente não usa verniz, né? A gente passa somente cera. Cera de móvel, né? Incolor. Passa com paninho. Espera secar e dá um brilhozinho. Tá? Pintei aqui. Tem um passo a passo que eu já fiz o olhinho aqui, ó. Para mostrar a vocês como que faz o olhinho. Olha. Observem que aqui tem uma sombra. Essa sombra que significa a luz em branco. Eu vou usar o pincel chanfrado 227, tamanho 16. Hidrato o pincel, tiro o excesso, venho com a pontinha, sujo ele lá, ó. Tá vendo que tá bem pouquinho? Espalho e eu venho fazendo a sombra, olha. Delicadamente vou empurrando o pincel, levantando, ó. Olha a sombra saindo. Cláudia, a sua sombra tá com muito, é só você vindo espalhando, ó. Tiro o excesso e vem tirando um pouco de tinta, olha. Difícil? Não. É facinho. Vamos lá. Agora vamos trabalhar os cílios. Venho com line e faço uma curvinha. Aqui eu venho aqui, ó. Olha. Como que eu trabalho isso? Você, para trabalhar o cílio, risco fino, treina numa folhinha, que aí facilita, ó. Ah, eu quero fazer uns cílios, ó. Eu fiz aqui os cílios de cabeça para baixo, olha. Então, é fácil, não tem mistério. Trabalha com a tinta bem diluída e sempre circulando o pincel, tá? Vamos lá. Vamos na folha? Na folha é o reto. Pincel reto, que é esse aqui, ó, que eu usei até para pintar o narizinho, olha. Que é o 424, eu pego aqui o verde, passo aqui, ó, olha o movimento que eu tô fazendo com ele, ó. E aí eu venho aqui com branquinho, dupla carga, vou mesclar a tinta, ó, porque ali ficou verde e o branquinho. E aí eu faço esse movimento, olha. Olha aqui, ó, esse movimento, ó. Eu coloco e puxo. Vamos de novo, aqui, ó. Flexiono e levanto ele. Não saiu branco, vamos voltar lá, ó. Flexiono e puxo. Olha lá a folhinha. Vamos de novo, ó. Flexiono e puxo. No popular, que quando eu dou
demonstração no caçula, eu até brinco com as alunas. Deito e levanto com classe. Olha lá, a folhinha saindo, ó. Deito, vou levantar com classe, porque eu caí, ó. Caio com o pincel, ó. Olha bem, ó. E é esse movimento que a gente vai fazendo em volta dele todinho. Aqui, em volta do vermelho, eu usei o pinta-bolinha. Para que serve o pinta-bolinha? Já diz, né? Para pintar bolinha. E aqui eu usei o tamanho número 6. Uso a tinta não diluída e venho trabalhando assim, ó. Olha o movimento aqui, ó. Como fosse um carimbinho. Ó. Volto lá. Ó. E vou pingando, ó. Ó. Aí eu vou mesclando, colocando as bolinhas em volta. Espero que vocês tenham gostado da pintura country natalina e até breve. Obrigada. Programa Artes na TV. Realização Caçula Artesanato. Caçula sempre com você.